¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kan du norsk? If you've heard that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mini Crimes. É a Bruna e este é um mini episódio, como vocês sabem, comigo mini é mini, né? Então, não tem recado, não tem nada, bora para o caso de hoje. O Carlos Eduardo Robledo Puch, ele nasceu em 22 de janeiro de 52 em Buenos Aires, na Argentina. Os pais dele eram o Victor Robledo Puch, eu não sei se estou falando certo, gente, o Puch, desculpa, é P-U-C-H, mas eu acho que é assim. E a Josefa Aida Rabendak. Então, a família Puch, ou Puch, eles têm uma história na Argentina por conta do antepassado, né, o Dionísio Puch, um militar que participou das guerras civis argentinas e que foi 2 vezes governador da província de Salta. O Carlos também era descendente de outro famoso líder militar argentino chamado Martín Miguel de Güemes, que defendeu o país contra as forças espanholas na Guerra da Independência. Então, assim, uma família com muita história, né? Apesar disso, sim, eles não eram ricos. Algumas fontes se contradizem nisso, né? Algumas reportagens que eu li diziam que sim, eles tinham algum dinheiro, porque o Carlos estudou nas melhores escolas e falava várias línguas, e outros dizem que eles eram uma família de classe média, o que eu acredito que seja o caso, né? Eles eram uma família de classe média mesmo, porque o pai dele trabalhava, né, em uma concessionária e a mãe dele era dona de casa. Então, assim, não, eles tinham uma situação estável, né? O Carlos teve ali a oportunidade de ter uma boa educação. Quando ele tinha 4 anos, a família se mudou para Olivos para morar em um apartamento em cima de uma loja de ferragens, e a mãe dele, né, que trabalhava como dona de casa, era quem cuidava do Carlos, e todos descreviam ele como sendo muito parecido com ela, que era uma pessoa muito reservada, assim. Então o Carlos era um menino quieto e tímido. Só que algo aconteceu, não sabemos o que. Segundo algumas fontes aí, dizem que foi justamente o envolvimento com o Jorge Antônio Ibáñez, que especula-se, né, eles tinham um envolvimento romântico, porque o Carlos se assumiu homossexual mais tarde na vida dele, e eles se conheceram ali quando eles tinham 16 anos, começaram a andar juntos, e quando eles tinham 18 anos, em 1970, eles viraram cúmplices de crime, né, eles fizeram um assalto a uma joalheria. E aí começou a degringolar tudo, e dizem que a família Ibáñez era envolvida aí com vários crimes, e teria sido então o Jorge que levou o Carlos para este caminho, né? Influenciou ele a entrar pro crime. Então, eles, no ano seguinte, né, em 1971, no dia 15 de março, eles cometeram os seus primeiros assassinatos juntos, e eles resolveram assaltar uma casa noturna chamada Enamor, onde eles roubaram 350 mil pesos, que hoje em dia dá mais ou menos 5 mil reais. Antes de fugir com o dinheiro, eles executaram o gerente da casa noturna e o vigia, que estava dormindo no local, né, com uma pistola Ruby calibre 32. O reino de terror do Carlos Robledo havia recém começado, isso porque até ele ser capturado, ele foi responsável então por 11 assassinatos, 17 assaltos, 1 estupro e 2 sequestros.
ele ficaria conhecido como Anjo da Morte, Anjo Negro, são vários termos, assim, né, envolvidos com anjo, porque ele era um jovem branquinho, loirinho, com cabelinho crespo ali, cacheadinho, bem aquela cara de anjo, né, que as pessoas têm. E ele se tornaria o maior serial killer da Argentina. Então, 2 meses depois dos primeiros assassinatos, em 9 de maio de 71, o Carlos e o Jorge invadiram uma loja de peças de carro em Vicente Lopes. Em um dos cômodos do local, eles encontraram um casal com um filho recém-nascido. Não consegui encontrar, mas imagino que seja ou o dono do local, da loja, né, ou um funcionário que morava ali. Mas o Carlos assassinou o homem com um tiro e ele também feriu a mulher com um outro tiro. O Jorge tentou abusar sexualmente dela. E antes deles fugirem com uns 400 mil pesos que eles roubaram do local, o Carlos chegou a atirar contra o berço em que estava o bebê e por sorte ele não acertou. E essa mulher sobreviveu e testemunhou depois no julgamento do Carlos. Ainda em maio, no dia 24, os dois assaltaram um supermercado e mataram o vigia que trabalhava no local. E eles estavam se sentindo cada vez mais invencíveis, né? Eles não se importavam com nada além da emoção de cometer seus crimes. Em 13 de junho, eles roubaram um carro e usaram esse veículo para sequestrar e abusar de uma menina de 16 anos. O Carlos assassinou ela com 5 tiros e no final daquele mesmo mês, em 24 de junho, eles dirigiram até o mesmo local e repetiram o mesmo crime, dessa vez sequestrando uma mulher de 23 anos e assassinando ela com 7 tiros. Então, essa dupla teve seu fim em 5 de agosto de 71, quando Jorge morreu em um acidente de carro, assim, com circunstâncias muito suspeitas. Eu não consegui encontrar detalhes exatamente do que aconteceu nesse acidente, mas alega-se que o Carlos estava envolvido e fugiu do local do acidente ferido, e que ele teria matado o Jorge. Logo, ele não demorou muito, né, para encontrar outro cúmplice ali para continuar praticando seus crimes, e agora era o vizinho dele, que também conhecia ele desde a infância, né, chamado Héctor Somoza. Essa nova dupla não demorou muito para invadir um arsenal de armas e roubar uma pistola Astra calibre 32, que alguns dias depois eles usaram para assaltar um supermercado na cidade de Boulogne-sur-Mer, que é ali perto de Buenos Aires. Entre os dias 17 e 24 de novembro, eles assaltaram 2 lojas de carros. Em uma delas, eles assassinaram o vigia que trabalhava no local. Alguns meses se passaram até que os dois cometessem outros crimes e, em 1º de fevereiro de 72, eles invadiram uma loja de ferragens, onde eles mataram o vigia, que estava trabalhando lá, e eles tentaram abrir o cofre da loja com as chaves que eles encontraram com o vigia. O Carlos alega que eles não conseguiram abrir o cofre com as chaves e que eles estavam muito ansiosos porque eles já tinham passado muito tempo no local, estavam imaginando que alguém ia chegar, que tinham chamado a polícia, e ele diz que se assustou com alguma coisa e atirou no Héctor, mas nunca saberemos, né? Eu acho que é ali que ele só cansou do Héctor também e executou mais um parceiro de crime, né? Porque ele não mata só as vítimas inocentes, ele mata os colegas dele também. Então, depois de matar o Héctor, ele, para impedir que ele fosse identificado e isso levasse a polícia até ele, porque era muito fácil, o Héctor era vizinho dele, todo mundo sabia que eles andavam junto, o Carlos, ele usou um maçarico que ele encontrou lá nessa loja de ferragens para queimar o rosto do seu cúmplice, né, para ele não ser identificado. Ele então usou esse mesmo maçarico para abrir o cofre e roubar o dinheiro da loja, e depois disso ele fugiu. O que o Carlos não percebeu mesmo tendo ali queimado a cara, o rosto, né, do amigo dele, é que quando o Héctor morreu, ele estava com o documento dos dois no bolso. Então, podemos perceber aí que Carlos não era muito inteligente. Então, 2 dias depois, em 4 de fevereiro de 72, ele foi preso aí aos 20 anos de idade. Então, ele alega que nunca assassinou ninguém, e sim que o Jorge foi responsável pelas mortes, e depois o Héctor, que conveniente, né? Os dois que morreram, muito provavelmente pelas mãos dele, são as pessoas que matavam, ele só assaltava, diz ele, né? O julgamento do Carlos aconteceu em 1980, e ele foi condenado à prisão perpétua, mesmo sem evidências sólidas de que ele era culpado. Tinha apenas o depoimento de algumas testemunhas, incluindo a mulher sobrevivente, que afirmou que abusou dela e atirou contra ela foi o Jorge, né? Não foi o Carlos, mas que o Carlos estaria lá. Então, assim, a polícia não tinha muitas provas, evidências físicas, né? Mas ali,
Eram as circunstâncias e conseguiram condenar o Carlos. Na Argentina, a pena máxima, né, mesmo que a prisão perpétua, a pena máxima é de 25 anos. Depois disso, o condenado pode apelar, né, para ser solto ou receber liberdade condicional, mas até hoje o Carlos teve todos os seus pedidos para liberdade negados, isso, né, porque vai ali para uma avaliação da justiça, e ele chegou a escapar da prisão em 73, mas logo foi capturado 3 dias depois. Então, um dos motivos para que ele nunca ter sido solto é que ele não tem onde morar depois de sair da prisão, porque a família dele se recusa a receber ele de volta. E outro motivo são as avaliações psiquiátricas, né, que mostram que até hoje ele não tem remorso por nenhum dos crimes pelos quais ele foi condenado. Eu achei muito interessante que as reportagens durante o julgamento, até no próprio julgamento, né, eles fazem declarações assim, era um menino de uma família respeitável, um menino branco, um menino educado. Nossa, que coisa, o que será que pode ter acontecido? Assim, as pessoas estavam muito chocadas por um menino branquinho, né, de aparência angelical ser realmente um monstro capaz de cometer crimes terríveis. Então, as pessoas... foi um caso que realmente chamou muita atenção da Argentina, na época, né? O Carlos, ele sempre manteve, então, que ele é inocente, e ele já deu várias entrevistas aí, inclusive, muitas entrevistas a um jornalista chamado Rodolfo Palacios, que depois reuniu tudo essas informações que ele tinha e lançou um livro sobre o caso inteiro chamado O Anjo Negro. O Rodolfo conta que o Carlos possui vários delírios sobre si mesmo e sobre o que ele faria caso fosse solto, então aqui a gente vê um pouquinho aí da mente do Carlos, de como ele é uma pessoa que não tem muita noção, assim, né? Ele realmente não é muito inteligente, né? E ele realmente é fora da realidade, assim, sobre o que ele acredita, né? Porque ele já falou várias coisas absurdas, incluindo que ele era herdeiro do ex-presidente argentino Juan Domingo Perón. E ele também falou que ele queria ser dublê em um filme sobre a própria vida dele, onde ele seria interpretado pelo Leonardo DiCaprio, e o filme seria dirigido pelo Quentin Tarantino, que é nada demais, né? E em uma ocasião ele afirmou que se ele fosse solto ele ia assassinar a Cristina Kirchner. Em outra ocasião ele se ofereceu para colaborar com a segurança de Buenos Aires com uma matilha de cães selvagens. Olha só, que Carlos é uma figura. Um filme argentino baseado na história dele, assim, não é 100% o que aconteceu, mas é baseado um pouco na história dele, foi lançado em 2018 e se chama El Angel, não sei como fala em espanhol. O Carlos ainda está preso, ele atualmente está com 71 anos e já passou mais de 50 anos preso, o que faz dele o prisioneiro que já ficou mais tempo encarcerado na América do Sul. Então, justamente porque toda vez que ele entra com algum pedido, vai lá para avaliação e os juízes decidem não, ele não tem condições de voltar ao convívio da sociedade, justamente porque ele não tem remorso, porque ele nunca admitiu o que ele fez, porque ele continua tendo um comportamento violento. Então, em março deste ano, 2023, ele deu mais uma entrevista, dessa vez ao canal argentino América 24, onde, de novo, ele disse que é inocente e ele culpou outras pessoas por seus crimes. Ele também afirma estar em sofrimento constante na prisão e, por isso, ele deseja eutanásia. Mas assim, não é a primeira vez que ele afirma algo assim, já que em 2013 ele pediu para ser executado por injeção letal caso seu pedido de liberdade condicional fosse negado. Mas, né, como vocês sabem, não existe pena de morte na Argentina e o Carlos quase certamente vai ficar na prisão até o fim da sua vida. Então é isso, gente. Queria ter mais informações, mas não encontrei as fontes que eu encontrei, assim, as reportagens, é tudo meio redundante, todas têm as mesmas informações sobre esse caso. Fiquei curiosa aí com o livro, né, do jornalista. Fiquei curiosa com o livro do jornalista Rodolfo Palacios, então se alguém aí tiver acesso, manda lá no nosso Discord pra gente ter mais detalhes aí sobre esse caso. E se você tiver sugestão, manda pra gente no e-mail milcrimes@gmail.com. Entra lá no nosso site milcrimes.com.br, você vai ter ali modos de apoiar o podcast, e se você tiver uma historinha pra contar, manda pro milimedinhos@gmail.com. Então é isso, gente. Semana que vem a gente volta para mais um episódio grande dessa vez. E até mais. Beijos, até a próxima.